Olá, que bom que você já chegou, que você está aí, que você acessou a gente, quer dizer que você gostou e está gostando e está sendo importante para você, porque para nós é muito importante. Por quê? Porque nós passamos com o conhecimento que nós temos e ajuda muitas pessoas. Muita gente está ligando, muita gente mandando informações, manda a sua também, os pedidos, o que você acha que deve ser feito, tá bom? Dá aí o seu joinha, o que interessa é que você possa mandar isso também para alguém, sabe? Você conhece uma igreja, algumas pessoas estão com uma tremenda luta para começar o Ministério Infantil, então manda esse projetinho lá, manda essa filmagem lá, que eu tenho certeza que vai ajudar. Hoje nós vamos falar sobre organizando seus planos, objetivo, metas e alvos. Hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Para quê? Para te dar um norte, te dar uma direção, para você ter o que conversar até com o seu líder. Você lembra quando eu falei pela primeira aula que você tem que mudar a sua mente, seus pensamentos sobre o trabalho infantil e que para isso, antes de você assumir um trabalho infantil, seria legal você conversar com o líder, com aquele que te chamou para trabalhar no Ministério Infantil e apresentar para ele um projeto, um plano. Sim. Por quê? Porque você trazendo para ele algo que ele saiba que você vai trabalhar, já começa muito diferente. O seu trabalho já começa diferente, a visão que eles vão ter de você é diferente. Então, você tem um alvo, você tem um plano, você tem um projeto, você tem que pensar antes. A pessoa chega, você vai assumir o Ministério Infantil, ótimo, o que eu vou fazer lá? O que tem para fazer lá? Só tem eu? Quem é que está lá? Eu que vou assumir? E as pessoas que estavam antes? Se não tem ninguém, como é que eu vou assumir sozinho? Quantas crianças? Tá vendo? Tudo é um emaranhado de problemas que você na hora vai resolver? Não, você já faz com isso tudo resolvido. Então, a minha pergunta é essa, é simples, para começar essa aula você tem um plano, um objetivo, um alvo? Sabe por quê? Porque nós temos o costume, a maioria de nós, começamos projetos na nossa vida sem fazer um plano, sem traçar uma meta, sem fazer um traço até o nosso objetivo, o nosso alvo. E isso é muito importante. Aqui no Ministério Infantil, Jet Kids, nós temos esses planos aqui, olha. O nosso tema de trabalho, nós trabalhamos com esse tema, e nosso projeto é fazer isso aqui, ó. Todos, ó, proclamar a salvação, glorificar o nome de Deus. E como que a gente faz isso? A gente faz isso na vida das crianças. Tudo que a gente faz é com esse objetivo. O nosso alvo é proclamar a salvação e glorificar o nome de Deus, levando o quê? Toda a palavra, todo o trabalho que ele chegue a esse objetivo para as crianças. Tá vendo? É importante. E o que nós fazemos para isso acontecer? O que nós fazemos para isso ter sucesso? É exatamente o que eu quero tratar com você nessa aula. Te mostrar que você pode fazer algo e não é difícil, mas é muito sério e você tem que esforçar. Sim, esforçar. O reino de Deus é por esforço, diz o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos nos esforçar para dar o melhor e fazer o melhor. Aí, quando você chegar perto do seu líder, você vai ter o quê? Como apresentar para ele um projeto, dizer, olha, eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar, você me chamou para trabalhar e Deus me chamou para trabalhar. Então, eu preciso de fazer isso daqui. E você mostra para ele o que você quer fazer. E você tem planos e você tem objetivos para alcançar, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar para o primeiro plano, o alvo. Preste atenção, o alvo. O que é o alvo? Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre o alvo? Vamos ler Filipenses 3,14. É assim que está escrito. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E também tem esse versículo aqui, ó. Quando os teus filhos, eles são herança do Senhor e fruto do ventre, é o presente de Deus. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos da sua juventude. Preste atenção que nós acabamos de ler. Nós acabamos de ler no versículo na Bíblia que Jesus é o alvo. Paulo está dizendo que ele prossegue para o alvo. E a Bíblia também diz que as crianças, que os filhos são flechas na mão do arqueiro. Você parece assim, você vai assim, o pastor é meio doidão, né? Ele juntou dois versículos. Mas é exatamente a noção que eu tenho de ministério infantil e que eu acho que você também tem que ter. Se Jesus é o alvo e as crianças são as flechas, o que nós vamos fazer? Exatamente isso aqui, ó. É isso aí. Nós vamos jogar as flechas no alvo. Então, que seja esse o seu alvo. Se o alvo é Jesus, nós queremos jogar flechas em Jesus. E as flechas são as crianças. Nossas flechas vão alcançar o Senhor Jesus. E se elas atingirem o Senhor Jesus, jamais elas vão se desviar. Jamais. Há uma promessa para isso. Você sabe muito bem, Provérbios
22. Você sabe que tem uma promessa para isso, mas a gente vai trabalhar para isso, tá bom? Vamos lá, vamos mais para frente. Então pronto, você já sabe o alvo, a flecha, agora vamos para o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Preste atenção nesse quadro aqui que é muito facinho de você lembrar. Olha só. Então, o nosso objetivo é esse, jogar elas em Jesus e arremessá-las, não é isso? E como que a gente vai fazer isso? Nós vamos ensinar, nós vamos motivá-las, nós vamos desafiá-las e vamos ser o modelo. Vamos ser o modelo. Você sabia, meu irmão, minha irmãzinha que está aí, que você às vezes é o único modelo, o único parâmetro, é a única referência que a criança tem para ela chegar até Jesus? Sim, hoje, na atual modernidade, os pais estão entregando as crianças a quem? As babás eletrônicas. Elas ficam na frente da telinha, igual você está sentado aí, aprendendo as coisas. E cada vez mais, né? Ainda mais com essa pandemia que nós tivemos, isso adiantou anos na vida das pessoas. Você viu que os colégios tiveram que se preparar, todo mundo teve que se adaptar à questão de tela, a questão de lives, a questão de entrar na frente de uma câmera e para passar aula. As crianças estão sentadas, estão estafadas, entristecidas, sei lá, porque já não aguento mais sentar nessa telinha. E por isso que esse curso também vai ser rapidinho para você poder não cansar aí. Mas o que eu estava falando para você é que o seguinte, é que muitas dessas crianças, elas só vão conhecer a palavra de Deus, e só vão conhecer o Deus da palavra através de você. Sim, muitas delas os papais não prestam atenção no que elas aprenderam, nem dão bola. Para começar, é isso aí, ó, os pais não prestam atenção na necessidade delas, eles levam para a igreja e deixam a criança de qualquer jeito. Quando busca, não pergunta o que elas aprenderam. Então a criança vai vendo que aquilo não é tão importante para o pai. E você sabe que pai e mãe são referências. E como pai e mãe são referências e eles não estão nem aí, por que a criança vai estar? Agora, quem é que ensina a Bíblia para elas? A quem que elas veem orando? Quem que elas veem lendo a Bíblia ou ensinando as histórias? Às vezes é você, e só você. Então Deus usa você para tampar essa brecha que era para os pais estarem tampando, então Ele usa você. É por isso que você tem que ter um objetivo bem traçado para você conquistar essas crianças. Você entendeu isso? Então guarda isso na sua mente. Daqui a pouquinho eu vou falar mais coisas, fica ligadinho, eu vou falar mais coisas importantes e como que você vai fazer isso, tá? Fica guardando, eu só estou ensinando mais ou menos o que é agora, mas daqui a pouquinho eu te ensino isso aí. Vamos lá. Vamos traçar um plano para alcançar os nossos objetivos, atingindo o nosso alvo, ok? Então vamos lá. O primeiro, preste atenção, olhe as suas maiores carências e desafios e construa uma lista de prioridades para resolver a questão. Cada local tem o seu. É verdade, cada igreja tem a sua dificuldade, cada igreja tem o seu desafio. Eu costumo dizer nos cursos que eu dou e para as igrejas que eu viajo, que existem 5 desafios básicos dentro de uma igreja. Você pode até anotar aí, não precisa não que eu vou mandar um material para você. Mas o desafio é relacionamento com a liderança, professores preparados, material preparado, salas preparadas e relacionamento com a própria igreja ou envolvimento dos pais. São 5 desafios básicos de todo mundo que está ministrando ou está trabalhando com crianças na igreja. Se você vencê-los, você vai ter muito sucesso. Mas como você começar a fazer isso? Tá vendo? Você tem que ter um plano bem traçado. Olha o que a gente fez aqui, ó. Vamos lá. Primeiro a gente fez assim, ó. Eu coloquei assim os desafios para começar aqui. Quantidade de crianças. Depois, as salas. Quantas salas eu tenho? Material. Qual o material que eu estou usando? A equipe. Quem vai trabalhar comigo? Envolvimento com os pais, quando eu vou envolver? E a liderança, quando é que eu vou começar a trabalhar no coração da liderança meus objetivos, tá vendo? E as programações, as últimas coisas que eu fiz, a última coisa que eu fiz no Ministério Infantil foi fazer programações. Tem gente que já entra para o Ministério Infantil, já quer fazer acampamento, quer fazer IBF, quer fazer um punhado de coisa. Meu amigo, tem muito mais coisa importante que são prioridades para você fazer do que isso. Isso vai acontecer, vai ser natural, até a própria igreja vai pedir que vocês não vão fazer nada, vocês não vão fazer IBF, não vai ter nada para criança. E quando os pais estiverem pedindo por isso, já é uma grande deixa para você pescar esses pais para o Ministério Infantil. Você entendeu isso que eu falei? Isso é muito importante. Então preste bastante atenção. Vamos voltar naquela lista de novo. Vamos lá. A lista diz assim, ó, quantidade de crianças. Bom, preste atenção. Quantidade de crianças é uma das coisas que você não vai preocupar, porque vão vir. E quanto mais você organizar o Ministério Infantil, mais vão vir. Mas é bom você saber mais ou menos a quantidade e as idades que você tem. Sabe por quê? Porque você vai precisar, para o segundo passo, quem vai trabalhar com essas crianças, colocar gente exatamente apropriada e gente qualificada para esse trabalho. Então vamos lá. Se você tem as quantidades de crianças,
você também tem a quantidade de professores que você vai usar e também a sala. Imagina que você tem uma igreja, você tem uma salinha. Você precisa de começar pelo menos com 2 ou 2 lugares separados para as crianças. Por quê? Porque aí você vai colocar crianças pequenininhas de um lado e crianças maiores do outro lado. Esse é o ideal, esse é o trabalho ideal para se fazer no começo do Ministério Infantil. E com o tempo eu acho que você vai conquistando tudo, até mesmo a alegria, ou seja, o investimento da igreja, dos líderes dessa igreja, para que você tenha outro espaço para as crianças. E quanto mais vier crianças, é assim que funciona. Quanto mais você faz, olha que Deus falou, abra as tendas e vai vir pessoas. Quanto mais você fizer um bom trabalho, mais crianças vão vir. É impressionante isso. Como que as pessoas vêm para a igreja e elas preferem uma igreja que tem um lugar para ficar com as crianças, para cuidar das crianças. Não só cuidar, mas dar algo para as crianças. Preste atenção que eu ainda vou falar isso nesse curso várias vezes e vou te dar outras dicas em cima dessa questão de que as pessoas vêm para a igreja quando elas sabem que aquela igreja tem um lugar para o seu filho ficar. Preste atenção nisso aí. Vamos lá, de novo no quadro. Salas, você vai preparar as salinhas. Material, você vai ver qual material ideal, e nós ainda vamos dar dica para você sobre material mais para frente nesse curso. Equipe, quem você vai colocar, quantas que você precisa. Envolvimento com os pais, quando envolver com esses pais, isso tudo você vai aprender com o tempo e você vai ver que vai ser muito... Mas o que você tem que fazer? Por que eu estou escrevendo isso aí, batendo nessa tecla? Porque primeiro, antes de você começar a fazer um plano, você tem que ver tudo o que está acontecendo na sua igreja, como é que ela funciona, que dia que vem essas crianças, quantidade de crianças, quantas pessoas você pode contar. Quando você tiver isso tudo num papel, bem organizadinho, igual eu coloquei aqui, ó, esses problemas resolvidos ali, você vai até o pastor, vai sentar, pastor, tem isso aqui, preciso de ajuda nessa área. Você vai ver qual que é a maior carência sua, se é material, se a sua carência é professores, se a sua carência é espaço, e vai assentar com o seu pastor, com a sua liderança, sabe? Isso é muito importante, e vai dizer, eu vou trabalhar sim, eu quero trabalhar, mas eu preciso disso aqui. Presta atenção no que eu estou falando para você. Qualquer jogador de futebol, qualquer jogador de vôlei, qualquer esporte, ele não vai para o campo sem o material de trabalho dele. A mesma coisa é com advogado, com o professor, com o médico, o dentista. Todas as profissões, eles só trabalham bem se eles tiverem as suas ferramentas. Então, essas são as suas ferramentas. Você não pode abrir mão delas. O que acontece é que a gente vai com o coração todo aberto, todo feliz para servir o Deus eterno. Mas o Deus eterno, Ele não quer que você faça de qualquer jeito. Ele não quer que você faça de qualquer forma, ou leve de qualquer forma. Inclusive, fale isso para o seu pastor. O que eu estou propondo para você é para você sentar, fazer isso que eu estou falando, botar tudo no papel antes de você começar o trabalho ou assumir o trabalho. Alguns pastores vão chegar, não, irmã, você está complicando. Não, não estou complicando. Pelo contrário, você está facilitando o futuro. E esse pastor, às vezes, não tem a visão, ou esse líder não tem a visão de que um bom trabalho seu vai crescer muito e acrescentar muito à igreja. Então, abra sua mente, lembrou? Abra o seu coração. Então, eu vou para mais um desafio, mais uma coisa que você tem que fazer. Vamos lá. Segundo, não tenha pressa para resolver, mas tenha metas e resolva uma de cada vez. Sim, tá vendo? Precisa ter pressa. Cada meta dessa que eu passei para você, você vai tentar resolvê-la da melhor forma possível. E vencendo ou não, você continua o trabalho. Algumas você vai demorar mais para vencer, outras você vai ser mais rápido e vai conquistar mais. Alguns o pastor vai te ajudar, outros você vai fazer sozinho. Mas vença as metas sem estar desesperado e crendo e falando com Deus sempre, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Terceiro, você deve focar sempre nas crianças, no seu bem-estar e no objetivo de lançá-las a Jesus. Vocês entenderam? Lembra? Elas são a flecha, ele é o alvo. E o objetivo sempre que você sentar com o seu líder e falar, olha, eu quero levar as crianças até Jesus, eu quero mostrar a elas o alvo, eu quero dar para elas a direção, e você precisa me ajudar isso, pastor, você precisa me ajudar isso, ou liderança abençoada. Então, ponha isso também como seu desafio, isso aí. Outra coisa, e para terminar, vamos lá. Quarto, saiba como conversar com a sua liderança.
Olha, é isso aí. Tá vendo como é que eu tô o tempo todo desse curso aqui? Eu tô batendo na tecla de relacionamento com a liderança. Eu ainda vou falar muito sobre isso nas próximas aulas. E é muito importante que você entenda isso. Porque muitos professores estão preocupados com um ministério infantil. Acho que os seus pastores não estão nem aí para o seu ministério infantil, mas eles também não se importam com as coisas que o pastor está envolvido com muitas coisas. O líder, a liderança da igreja está com muitos outros problemas e ele confiou em você para você resolver esse tipo de problema. Então, você não vai ser mais um problema para ele, você vai ser uma solução naquilo que você foi chamado para fazer. E como ser uma solução e envolver com ele? Existe uma maneira de conversar, existe uma maneira de falar com ele, uma maneira de chegar para ele e mostrar. E é por isso que eu estou falando desde o começo dessa aula, para você fazer um projeto, para você ter um objetivo, para quando você sentar e conversar com ele, você o conquiste. Ele possa olhar para você, ouvir você e dizer, ela entende do que ela está falando. Ela sabe, essa pessoa sabe o que está falando. Não é legal? É muito bom isso. Quando isso acontecer, você vai conseguir pelo menos 50% não só da atenção, mas da ajuda dele naquilo que você vai precisar. E toda vez que você precisar de alguma coisa, ele vai te ouvir melhor. Mostra para ele que essas crianças são flechas, que você tem um alvo, um objetivo. Mostra para eles que você não está simplesmente ouvindo o chamado dessa liderança, mas também ouvindo o chamado do Deus Eterno para fazer algo bom e eficiente. Tá certo? E olha só o que vai acontecer. Se você fizer isso que eu estou falando, você vai começar a ser valorizado na sua igreja, na sua equipe, você vai começar a ser reconhecido e visto que você não é uma pessoa qualquer. Eu tenho viajado em muitos lugares e vejo muita gente assumindo o Ministério Infantil sem nenhum projeto, sem nenhuma visão. Eu chego lá, tem as programações, eles convidam o palhaço, convidam para fazer as atividades, é muito legal, muito bom ver o esforço de todo mundo, fazem cantinho e tudo mais. Mas o Ministério Infantil em si não tem nenhum objetivo traçado, não tem nenhuma expectativa de alcançar alguma coisa. Isso é muito ruim, porque ele vive um ciclo e as pessoas que entram vão saindo daquele ministério porque eles não acham ali um lugar, um ministério organizado ou bem estruturado. Eles acham ali um lugar para tomar conta de criança. E as igrejas que eu vou, que têm uma organização melhor, e não estou falando de igrejas grandes, eu já fui em muitas igrejas pequenas que são super organizadas, super focadas nos seus objetivos e elas têm grandes projetos. Inclusive, eu fui numa igreja pequenininha que há um projeto maravilhoso de integrar a juventude no Ministério Infantil. Olha que bacana isso. E a juventude está sendo treinada, discipulada, trabalhando com as crianças. E é um projeto maravilhoso. E vale a pena você pesquisar. Tem muita coisa boa por aí. Então, essa é a dica. Não faça nada, não assuma nada sem traçar um projeto e um plano. Quando você traçar, você deve vencer esses obstáculos aí, vencer essas dificuldades para você ir para frente. Tá bom? Nós temos aqui nosso material já prontinho, assim, o material. O Professor Fora do Comum, que é um livro que ensina você, eu vou estar falando em outras aulas também, e o CD de músicas para criança. Esse material aqui você pode pedir através desse zap que está aqui, tá? Você pode pedir que nós vamos enviar ele para você. Eu acho que só tem que pagar um frete aí e o valor. É lógico, meu querido, minha querida, que a gente teve custo para esse aqui. Você vai pagar o custo dele que a gente pagou, mas vai chegar para você, já é um bom material. Mas não é desse material que eu estou falando. O material que a gente quer mandar para vocês é a apostila com todo esse conteúdo de todo o curso e a gente vai mandar isso para você também. Nós só estamos organizando mais esse material e cada vez que eu vou fazendo a aula aqui com vocês, nós vamos aprimorando mais esse material. Nós vamos ter mais a próxima aula aí para frente, que você vai organizando a sua equipe. Isso, a aula de organização de equipe. Preste atenção, tem muitos detalhes importantes nessa aula aí que vale a pena você aprender. Também teremos a organização do seu material. Sim, um outro passo que vai ter aí. Você vai aprender qual o melhor material para usar, como reciclar, como fazer uma equipe para reciclagem. É muito importante, muito legal, tá bom? A gente vai fazer isso aí nas próximas aulas. O objetivo nosso aqui é de 15 em 15 dias estar soltando uma aula dessa. Rapidinho, 60, tá vendo? Ouviu uma aula, anotou suas informações. Se não anotar, você volta esse vídeo aí, que você assiste várias vezes aí. Nós temos um curso de preparação para professores aqui na Igreja Batista Getsemane. Eu vou colocar aqui um e-mail que você
pode entrar em contato. Esse e-mail meu que você vai mandar o seu nome, a equipe. Nós temos um curso que sempre começa semestralmente. Ele vai de março até junho, depois de agosto até novembro. É um módulo só de treinamento. Tem manipulação de bonecos, tem contação de histórias, psicologia infantil, história da igreja. É um curso completo para poder trazer ao professor o conhecimento das coisas que ele precisa para poder dar aula. E você pode fazer sua inscrição, sendo daqui, de Belo Horizonte ou fora, e nós estamos montando aí um jeito de aplicar esse curso para fora. Mas se você quiser participar, nós vamos ter em março já o início dessas aulas, e você pode participar com a gente. Então entre em contato, manda seu e-mail aqui. Desse mesmo e-mail, nesse mesmo zap, você também pode pedir essa apostila, o material nosso. Pode perguntar as coisas que você está com dúvida e nós vamos tentar te ajudar. Também, gente, neste momento, por exemplo, nós estamos com esse curso aqui no YouTube e no Facebook. E eu queria muito que você que tem a visão que eu tenho. Por quê? Porque o meu objetivo, o objetivo da minha equipe é sair um pouco das 4 paredes da nossa igreja e abençoar outras igrejas, outros ministérios infantil. Então, se você for tocado por essa desejo que eu tenho, que a minha equipe também está, de abençoar outras igrejas, manda isso para alguém. Manda esse vídeo para uma igrejinha, para alguém que está passando dificuldades, para ele poder aprender. Eu vou abrir o jogo, vou abrir o coração de como que você faz o Ministério Infantil crescer e crescer e com muita qualidade, tá bom? Eu sou pastor de crianças da Igreja Batista de Getsemane. São mais de 1.600 crianças aqui e temos quase 170 professores e coordenadores trabalhando no Ministério Infantil. Por trás de mim aqui, desse trabalho todinho, tem uma equipe pedagógica trabalhando, tem uma equipe de secretárias, de ajudantes, todo mundo trabalhando para que você seja abençoado e a sua igreja seja abençoada também, tá bom? Por quê? Porque a bandeira maior que nós estamos levantando é de Jesus, não é Getsemane, não é Assembleia Presbiteriana, é de Jesus. E eu queria muito que você fosse abençoado. Então, fica aí meu convite para o próximo curso, fica ligadão, daqui a 2 semanas nós estamos soltando de novo no Facebook e no YouTube, tá bem? Muito obrigado pela sua presença, coloca aí suas questões, coloca aí suas informações, o que você achou, o que você está precisando e quem sabe a gente pode te ajudar mais. Um beijo e Deus abençoe cada um de vocês.